Olá, começa agora mais um Beneficência na TV, programa de hoje especial ao nosso intestino. Pois é, será que o nosso intestino precisa de tantos cuidados e tantas observações? A gente vai falar hoje sobre modulação intestinal com a nutricionista a doutora Luciana Kirsten, que é especialista em modulação intestinal. Mas afinal, o que vem a ser isso? Então, o programa de hoje está imperdível. Não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Sabe aquela sensação de barriga cheia? Você come uma coisa, às vezes até uma comida leve, mas se sente estufada. Excesso de gases, depressão, oscilação no humor. Uma hora você está de bom humor, outra hora você está de mau humor. Será que tudo isso tem alguma relação com o nosso intestino? Pois é, sobre esse assunto eu vou conversar com ela, que é nutricionista, especialista em modulação intestinal, doutora Luciana Kirsten. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre modulação intestinal. Afinal, todos esses sintomas que eu senti, que eu acabei falando na abertura, que eu sei que tem outros, mas existe relação com o nosso intestino, a parte depressão, nosso humor? Sim, está diretamente ligado, Cris. Nós temos uma ligação que nós chamamos de eixo intestino-cérebro, que é através do nervo vago. Ele inicia-se aqui na base do crânio, do encéfalo e passa pelo nosso tórax, vai pegando os outros órgãos até chegar no intestino. Então é uma via de mão dupla. Então o intestino sinaliza para o cérebro e o cérebro também sinaliza para o intestino. Então sintomas de depressão, sintomas de alteração de humor, essas oscilações, sim, estão relacionados a um intestino que não está saudável. Podemos dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? Sim, sim, podemos dizer. Às vezes eu até brinco que é o primeiro, mas não, né? Cientificamente ele é o segundo cérebro por conta dessa ligação que ele tem, da liberação de hormônios, de toda essa questão de neuros mesmo, né? De neurônios. Então a gente está trabalhando o intestino como segundo cérebro, mas eu brinco às vezes que é o primeiro. Tá, então no caso a senhora falou que a questão de essa oscilação do humor, a depressão, ela está relacionada ao nosso intestino. Tá, mas a pessoa vai chegar e falar assim, mas eu vou ao banheiro todos os dias, eu não tenho constipação, eu não tenho diarreia, meu intestino funciona normalmente todos os dias. Por que eu tenho todas essas sensações, todos esses sintomas, ou alguns desses sintomas? Excelente pergunta, Cris. Muitas vezes o paciente ele relata que realmente faz, né, que evacua todos os dias, mas como é o formato dessas fezes? Qual é a qualidade dessas fezes? Amolecidas? Em bolinhas? Aquelas cápricas que a gente chama? Qual é o formato? Porque não basta você evacuar todos os dias, você precisa ter uma evacuação saudável. E isso, a gente, dentro de consulta, a gente consegue identificar por conta do formato, por conta da frequência, inclusive por conta do esforço físico que é feito para fazer essa evacuação. Tem pessoas que elas evacuam todos os dias, mas elas ficam mais de 15 minutos no banheiro, exercendo uma força. E isso, inclusive, para a mulher, nós estávamos falando sobre a saúde da mulher antes, né, da entrevista, isso para a saúde da mulher é extremamente prejudicial, porque uma mulher que fica ali exercendo uma força para evacuar por muito tempo, ela está relaxando, ela está causando ali uma distensão muscular do assoalho pélvico. Então isso pode gerar a médio e longo prazo uma perda urinária, uma incontinência urinária, por conta desse afrouxamento do músculo da pelve. No caso, é importante observar as fezes todos os dias. Sem dúvida. Sempre olhar. Eu costumo falar isso sempre aqui, mas é importante. Se ela boia, se ela não boia, se está compridinha, se suja o papel, se não suja o papel. Então, o ideal é que você sinta aquela vontadezinha de ir ao banheiro, que esse já é o início do movimento peristáltico do nosso intestino, então ele já está fazendo a movimentação das fezes. Então, sentiu essa vontade? Vai para o banheiro, sentou no vaso, evacuou, passou o papel saiu limpo, você saiu, lavou a mão. Essa é uma ação de 2 minutos, no máximo. Então, essa é uma ação saudável. Agora, se você vai ao banheiro, fica muito tempo exercendo essa força que eu te falei antes, o papel sai sujo, você tem dor, tem sangramento, hemorroida,
não é o correto. Mas tem pessoas que vão ao banheiro e usam este momento para leitura, para ler jornal, para colocar o papo em dia e para ficar no telefone. Não é o momento ideal, porque você não vai estar numa posição ideal e nem favorável para o seu corpo. Quando você está ali sentado, principalmente, se a gente for relatar até como os índios evacuam, né, eles ficam de cócoras, porque naquela posição eles deixam o reto numa posição ideal para a excreção. No vaso sanitário, eu sempre indico para as minhas pacientes pegar o cestinho mesmo de papel e colocar na frente para poder elevar um pouquinho esse joelho e então favorecer esse ângulo do reto para a evacuação, para que ele saia mais facilmente, porque quando a gente está sentado no vaso, como nós estamos sentadas aqui, fica uma curvinha e isso inclusive dificulta um pouco a excreção. Mas quando você tem essa elevação um pouquinho do joelho, melhora esse ângulo e o reto ele fica na posição ideal. Então não é o momento ideal de você ler livro, revistas, mandar mensagens de WhatsApp, atualizar as conversas. Não é o momento. Esse momento é o momento que você tem que dar atenção ao seu corpo, se concentrar inclusive, para que o seu corpo responda fisiologicamente e você tenha uma excreção como tem que ser. Deixar o seu intestino funcionar como ele precisa. Nós somos aquilo que comemos? Olha, mais uma pergunta ótima. Nós somos o que absorvemos e metabolizamos, porque precisamos entender que dentro desse ambiente intestinal, Cris, nós temos as bactérias patogênicas, que são as ruins, e temos as bactérias boas. E elas precisam estar ali, nesse ambiente, mas elas precisam estar em equilíbrio. Eu não posso ter mais bactérias ruins, porque senão eu tenho uma turma aí, eu tenho um exército que vai me causar os sintomas que você relatou no início da entrevista, na abertura. Eu preciso diminuir essa quantidade para que a gente tenha um equilíbrio que a gente chama de homeostase e não a disbiose, que é o que causa um desequilíbrio, que é o resultado de um desequilíbrio, e aí então nós vamos ter distensão abdominal, dores de cabeça, insônia, depressão, tantas coisas que a disbiose causa. Então, para que nós possamos absorver e metabolizar melhor os alimentos que comemos, nós precisamos ter mais bactérias benéficas. E como que nós conseguimos isso? Através de hábitos saudáveis. Ingestão de água, alimentos naturais, mais próximos do natural, in natura, menos aditivos químicos, porque hoje qual é a rotina do brasileiro? Não vou nem dizer que é do brasileiro, a rotina do ser humano hoje. São os fast foods, são alimentos congelados, desde o suco industrializado até a sobremesa, tudo tem muita química, tudo tem muito aditivo químico e tudo isso, toda essa composição dos alimentos vai favorecer e fortalecer essas bactérias. Então, só para a gente entender, nós temos no nosso organismo bactérias benéficas e as bactérias que não são benéficas. Sim. O acúmulo dessas não benéficas é que acabam ocasionando todos esses sintomas. Exatamente. Até dor de cabeça, aquela pessoa Sim. que vai num neurologista, por exemplo, doutor, mas eu tenho uma enxaqueca crônica, dor de cabeça todos os dias. Isso também tem a ver então com o intestino? Sim, tem a ver, porque você causa um desequilíbrio e essas bactérias, elas liberam toxinas. Elas permitem com que a parede do tecido intestinal fique mais permeável. Ou seja, eu fico perdendo ali para essa parede intestinal, porque as toxinas que deveriam ficar dentro do intestino e deveriam ser excretadas com as fezes, não, elas vão circular no nosso metabolismo, causando a ineficiência de órgãos, inclusive do nosso cérebro. Antes da gente entrar na questão da modulação mesmo, então já pegando esse gancho que você falou que as bactérias acabam indo para os outros organismos e aí desencadeia alguns sintomas. A gente, de uns anos para cá, tem aumentado muito o número de casos de pacientes, principalmente mulheres e mais jovens, na faixa dos seus 40 anos, com câncer de intestino. Isso também pode levar a um tipo de, por exemplo, a um câncer de intestino ou um outro tipo de doença mais grave? Sem dúvida. Porque nós estamos causando um acúmulo, Cris, como eu disse antes para você, de muitos aditivos químicos. Então, o nosso corpo não está dando conta, porque é desde o leite que você compra de caixinha, que ali nós temos conservantes, e vou até te falar mais, pensa a questão da validade dos alimentos que você compra.
que o brasileiro compra. Você vai ali na prateleira, você pega um pão que tem uma validade de 2 meses. O que tem ali que Conservante. mantém... E esse tipo de conservante, ele é um controlador de bactérias. Para quê? Para que não mofe o pão ali na prateleira. Só que esses conservantes, esses emulsificantes, esses corantes, esses aditivos, eles vão trazer um reflexo, eles vão refletir na nossa saúde. E eles vão trazendo sintomas que chega um momento que o nosso corpo não consegue mais filtrar. E esses sintomas, eles vão se agravando cada vez mais. Eu tenho casos de pacientes que não dormiam há meses, por alteração da microbiota intestinal. A partir do momento que a gente trabalhou a modulação, ela voltou a dormir. Então vamos ao que interessa. O que vem a ser essa modulação intestinal? Ótimo. Essa pergunta eu adoro responder, Cris. Bom, nós trabalhamos através de alimentos. Então, alimentos probióticos e prebióticos. Alimento é a comida, que rica em fibra, que são prebióticos. Os prebióticos alimentam as bactérias boas e os probióticos são as próprias bactérias, inativas no primeiro momento, quando o paciente ingere, e depois que ingere, ela vira lá a bactéria boa. Então, eu aumento aquele exército, só que aquele exército de bactérias boas. Então, o que é a modulação? O equilíbrio dessas bactérias, só que através de probióticos, prebióticos e uma alimentação saudável. É uma modulação para poder trazer sempre o equilíbrio intestinal. Só a modulação funciona? Não. Eu preciso de outros hábitos, como beber água, como dormir, como praticar atividade física. Eu sempre falo que existe um tripé que nós não podemos ignorar nunca na vida. O comer bem, o dormir bem e o se exercitar. Nosso corpo, ele veio para estar em movimento. Nós não temos que ficar parados, nós temos que estar em movimento. E esse movimento é o reflexo do combustível que você coloca na sua máquina. Nós somos uma máquina poderosíssima. Então, essa performance, ela vai vir através do combustível. Então, qual o combustível que você está colocando nessa sua máquina? É rico em aditivos? Ela vai te trazer benefícios? Ou ela vai te trazer saúde ou malefícios? A escolha, eu sempre falo, né, que a escolha é nossa. A nossa mãozinha que vai lá, que pega e que coloca na boca. Então, esse combustível, qual é a escolha que está sendo feita? Quanto mais ultraprocessado, com certeza menos saúde esse paciente tem a médio e a longo prazo. E hoje eu posso também afirmar para você que muitos pacientes estão com a saúde muito debilitada em curto prazo. Agora vem a questão da pergunta, modulação intestinal e dieta de emagrecimento. Tem alguma relação? Eu quero que vocês respondam a isso e depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já, continuo conversando com ela sobre modulação intestinal. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e hoje a gente está falando sobre modulação intestinal, a relação com as nossas sensações, com o nosso humor com o intestino. E eu estou conversando aqui, um bate-papo muito agradável com ela, que é nutricionista e especialista em modulação intestinal, doutora Luciana Kisten. E no bloco anterior eu deixei a seguinte pergunta, modulação intestinal e dieta de emagrecimento, tem alguma relação? Essa é a pergunta mais polêmica que você podia fazer nesse nosso encontro, viu, Cris? Os pacientes sempre querem um emagrecimento, claro. Mas a pergunta é, quanto tempo você chegou a essa condição? Quais foram as suas ações para chegar nesse momento onde você deseja o emagrecimento? Então, vamos por partes, eu sempre falo. Vamos organizar uma gavetinha de cada vez. Então, vamos primeiro organizar a gaveta da saúde?
Vamos primeiro organizar o que você está comendo, qual o formato disso, como que está a sua rotina alimentar e vamos organizar esse intestino, vamos trazer saúde para ele, porque o emagrecimento ele vai ser uma consequência. Mas eu não gosto dessa pegada de assim, vem que você vai emagrecer. A modulação, sim, ela emagrece. Ela emagrece porque vai ser um resultado de ações que inevitavelmente você vai eliminar peso. E digo eliminar peso porque você vai eliminar gordura. Porque você vai ter uma dieta muito mais saudável, rica em proteínas, rica em carboidratos de qualidade, rica em gordura, mas gordura de boa qualidade. Então, essa combinação de uma rotina alimentar com equilíbrio e individualizada e personalizada para você vai estar diretamente ligado com as suas necessidades nutricionais. Então, ela vai te atender, é um planejamento de modulação através de uma alimentação que vai te atender nutricionalmente e que vai poder restabelecer essa saúde intestinal e você vai ter uma performance muito melhor. Então, esse emagrecimento vem, mas não é uma dieta de emagrecimento. Porque quando a gente fala de dieta de emagrecimento, a gente já pensa, nossa, vou comer alface e beber água, não é isso? E a gente sabe que hoje existem aquelas dietas, dieta da lua, dieta de você ficar do jejum intermitente, de só comer carboidrato, só comer proteína, ou seja, aí depois você fica naquele efeito sanfona. Exato. Você emagrece um tempo e quando você volta a comer as coisas normais, você acaba engordando. Agora, minha pergunta foi o seguinte, no caso da pessoa que resolve fazer uma modulação intestinal, ela vai ter que deixar de comer de tudo? Porque eu acho que é o que todo mundo pergunta, mas eu vou ter que virar vegana? Eu vou ter que virar naturalista? Não posso comer uma proteína, uma carne, um churrasco, tomar um vinho, tomar cerveja, enfim. A gente sabe que as pessoas gostam de uma vida social e estão acostumadas a comer, não posso comer doce, não pode isso, não pode aquilo. Só para quem está em casa, ter uma ideia de como seria essa dieta. Ela é restritiva totalmente? A modulação intestinal, ela é muito voltada, ela tem muito perfil da dieta mediterrânea, que é rica em oleaginosas, que é rica em carnes, mas as carnes de peixe, né? As carnes brancas de peixe, mas sim tem carne vermelha. Então, assim, você não precisa eliminar tudo, você não vai comer só planta, né? Que às vezes as pessoas falam, só vou comer planta, né? Como assim? Não vai comer só planta, você vai ter uma dieta flexível, mas não é a dieta flexível que as pessoas falam de contar calorias, tá? Tem até pacientes que falam assim, nossa, mas eu vou ter que comer tudo isso? Porque às vezes realmente os pacientes se espantam, porque, gente, não é a quantidade de alimentos que vai te fazer emagrecer, ter mais ou menos saúde. É a qualidade nutricional do que você vai ingerir. E muitas vezes existe esse espanto por parte dos pacientes, porque sim, você precisa comer, você não precisa abastecer o seu carro. Quanto mais você anda, você não precisa colocar mais gasolina, etanol, enfim. É a mesma coisa no nosso corpo. Nós gastamos energia dormindo, porque os nossos órgãos estão em funcionamento. Então, nós precisamos de combustível de boa qualidade. Então, a modulação intestinal, ela tem ali um planejamento alimentar voltado para a sua saúde, com uma variedade alimentar, porque a monotonia também alimentar, ela traz um prejuízo, porque você precisa expor para o teu organismo, para o teu intestino, várias fontes de vitamina. Então, aquela pessoa que come arroz, feijão e carne e batata frita, ela tem uma monotonia alimentar, então ela também prejudica a saúde, porque ela não oferece para esse organismo outras fontes. Voltando para a sua pergunta, a vida social ela existe e precisa ter um equilíbrio, nós precisamos ter um equilíbrio, só que quem faz a modulação intestinal, ela tem mais ações saudáveis do que alimentos que não são saudáveis. Então está tudo bem, desde que seja bem colocado isso dentro de uma rotina, vai dar tudo certo. Então sim, pode tomar o seu vinho, sim, num momento pode tomar a sua cerveja, claro, e ao longo do tempo ela vai perceber e isso vai diminuir também por conta até dos sintomas, porque ela vai estar tão bem com aquela rotina alimentar que ela conseguiu atingir, que ela vai até diminuir essa frequência. Vai ter muito prazer, sim, mas ela vai diminuir por conta dos sintomas que ela vai eliminar. Podemos dizer que é um tratamento essa modulação intestinal. Ela tem um prazo? Por exemplo, ela dura um período ou é uma coisa que você começa a fazer e fica eternamente? Cris, é muito individual, porque depende da carga de sintoma que esse paciente vai chegar. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que foi indicada de uma ginecologista e assim, a gente tem ali
um leque de sintomas que nós vamos modular juntas, porque aí tem a questão hormonal e tem a questão nutricional. Então, juntas a gente vai montar ali um planejamento para trazer esse benefício para ela. Não tem um tempo, não tem um prazo. Por isso que eu sempre falo que é um acompanhamento de modulação, porque hoje você chega lá para mim e está tudo bem, a gente precisa tratar o intestino, mas de repente o seu marido perde o emprego. Então, o seu emocional já fica alterado. Então, eu já preciso trabalhar essa modulação para cuidar também da emoção dessa paciente. Então, eu digo que é um acompanhamento. Você não fica dependente do nutricionista, porque o nutricionista ele está para te orientar, mas que você precisa, sim, ter uma relação com o seu nutricionista é muito importante, porque em cada fase da sua vida você tem uma necessidade nutricional. Você falou que recebeu uma paciente encaminhada para uma ginecologista. A gente não vai entrar muito nessa questão, mas só um spoilerzinho. Mulheres, né? A gente sabe que nossos hormônios são altos e baixos. Então, a gente tem a mulher durante a fase fértil, aí você tem a TPM, né? O período pré-menstrual, a própria menstruação, depois vem menopausa. E aí, tudo isso também influi? Sim, influi. Inclusive, a paciente que, por exemplo, ela tem muito sangramento na fase menstrual, a gente precisa dar uma atenção ao ferro. Então, tem pacientes que eu preciso suplementar, inclusive para prevenir uma anemia, por conta da quantidade de sangramento. Então, sim, interfere e a gente consegue modular isso junto ao ginecologista. Sim. Quando iniciar um tratamento de modulação intestinal, Lu? Sempre. Em qualquer idade? Criança, por exemplo? Idade, sim. A criança pode também iniciar. A grávida pode fazer a modulação, tem algumas restrições, né, quanto às prescrições, mas a grávida, o idoso, a mulher ativa, a mulher na menopausa, na pré-menopausa, o homem, qualquer idade, porque o intestino ele está aqui sempre. Então, modular o intestino para você ter mais saúde, mais performance, sempre, a qualquer momento. Então, sinais de que você precisa dar atenção ao seu intestino. Constipação, sangramento ao evacuar, dores nas articulações, porque isso é resultado de uma inflamação, insônia, alterações de humor, gases, aquela barriga que a gente chama de baiacu, né? Que assim você come alguma coisa já infla. Então já são sinais, já o seu corpo gritando, pedindo ajuda, falando que o seu intestino está em desequilíbrio. Doenças da parte gastro, por exemplo, refluxo, gastrite, também tem alguma conexão? Sim, sim, porque você pode ter alteração, Cris, da liberação do ácido clorídrico no seu estômago. O ácido clorídrico, ele é liberado no seu estômago para poder acidificar o ambiente que vai receber o alimento e vai entrar no processo digestivo. Então, tem muitas pessoas que têm sintomas, né, que falam, eu tenho um pouco de azia e eu vou tomar os prazóis da vida. Os prazóis, eles precisam ter tem que ter uma prescrição muito assertiva do médico. Aí, no caso, é uma indicação médica, uma prescrição médica, porque o prazol, ele altera, é um inibidor da bomba de prótons, que nós chamamos. Então, ele inibe a liberação desse ácido clorídrico. Então, a gente precisa dar atenção a essa acessibilidade também que a gente tem à farmácia em comprar medicamentos que podem, inclusive, estar causando mais sintomas digestivos nos pacientes que nem precisariam consumir esse tipo de medicamento. Só para a gente está quase acabando a entrevista, mas que tipos de alimento, existe aquela coisa de que o alimento causa uma inflamação? Hoje tem se falado muito, eu vou deixar essa pauta já para uma próxima, sobre lipedema, que é uma coisa que se fala muito, que é uma inflamação, né, na verdade, por causa da alimentação. Existem alimentos que causam essa inflamação em qualquer pessoa ou cada organismo vai reagir de um jeito? Existe necessidade nutricional, Cris. É complicado falar sobre isso porque um alimento ele não tem o poder isolado nem de, por exemplo, engordar e nem de emagrecer. Todos os alimentos eles estão ali para nos nutrir, mas você falando dessa questão de alergia é muito individual. É muito individual, porque existe a necessidade nutricional. Tem pacientes que consomem a pimenta e não sentem nada. Tem pessoas que elas nem sentem o gosto da pimenta. A inflamação é uma alergia? A inflamação é uma reação do seu corpo.
a um corpo estranho ou a algum alimento, ou algum componente daquele alimento. A inflamação, ela está aí para sinalizar, é um sinal de alerta. Só que dependendo do grau, é muito mais profundo, Cris. E eu sempre falo que a nutrição, ela não trata tudo. Mas sem a nutrição você não consegue tratar absolutamente nada. A gente está encerrando aqui, foi um prazer estar falando com você, mas eu queria que você olhasse ali e deixasse então um recado para que as pessoas fiquem atentas à sua saúde do intestino. Sim, o que eu acho mais importante é você dar atenção ao seu corpo, porque o seu corpo, ele conversa com você, ele fala e muitas vezes ele já está gritando, pedindo socorro. Então, atente-se aos sinais do seu corpo, porque ele não mente. Ele está aí para falar para você sobre as suas necessidades. Então, atente-se para que você possa fazer as suas melhores escolhas. Tá aí, tá dado o recado. E olha, agora você vai conferir como foi a posse da nova gestão de 2024 a 2028 do Conselho Deliberativo aqui da Beneficência e também a posse do nosso presidente Ademir Pestana. Primeiro foi eleita a diretoria executiva. Então, foi reeleito o presidente Ademir, vice Renato e o diretor financeiro, Dr. Limas. Aí foi eleita a mesa também, a mesa permaneceu intacta, eu como presidente, a Marli vice, a Mônica secretária, e aí as demais comissões, que são acionadas conforme as necessidades, né? O Conselho Fiscal é acionado para fiscalizar e está acompanhando a receita, a previsão orçamentária, etc. Aí, comissão de estatutos, caso vá alguma modificação de estatuto, comissão de sindicância, caso seja necessário que haja uma sindicância. A reunião de hoje foi uma reunião grande, foi a maior dos últimos anos. Tivemos quase entre 70 e 80 conselheiros, ainda preciso ver na lista de presença. Então significa que 2024 estamos chegando aí com um certo ânimo, uma força, para que 2024 seja um ano de superação total daquela fase de pandemia. Nós possamos aí estar com o hospital a todo vapor, principalmente agora que nós vamos ter uma complementação de verba SUS por parte do Estado. O secretário estadual de Saúde, Deuses Paiva, conseguiu fazer uma complementação paulista aos pagamentos de honorários SUS, os procedimentos. Então isso vai significar que nós vamos ter uma melhor remuneração, porque nós investimos aqui no hospital para dar ao paciente SUS o mesmo quase atendimento do convênio, né? Similar, com climatização, televisão, banheiro de cada quarto. Então tudo isso compensará o investimento que foi feito. Mas eu fico feliz porque quando a gente planeja e alcança, isso traz benefício para todos, para os sócios, como eu falei aqui, para os conselheiros, para a saúde pública, a saúde privada, né, os planos de saúde, a gente fica feliz por isso. Então o compromisso é investir em novas tecnologias digitais, né, para que o hospital fique sempre à frente, novas alas, a restauração que não para, desse prédio maravilhoso que vai completar agora em agosto 165 anos, é trabalhar. Eu sempre falo e vou repetir aqui, saúde não tem preço, mas tem custo. E é aí que a gente tem que trabalhar e trabalhar bastante. Aí, esse foi o Beneficência na TV de hoje, espero que você tenha gostado. E quer rever esse programa, outros programas? É só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.